carne e sangue. A nossa luta não é contra o cônjuge, a nossa luta não é contra o governante, a nossa luta não é contra liderança alguma, a nossa luta não é contra o vizinho, a nossa luta é contra os principados e potestades, e diz o texto, nas regiões celestes. Deixa eu te falar, sabe como que uma águia consegue vencer uma serpente? Se a águia descer e pegar uma serpente no chão, ela vai perder a guerra. É perigoso a serpente conseguir dar uma bocada na águia. Sabe o que a águia faz? Ela desce, dá um rasante, que ela tem uma visão muito direcionada. Ela dá então um mergulho, ela está nas alturas, mas ela dá um mergulho, ela consegue enxergar a serpente, e ela vai e pega a serpente e volta para as alturas, porque nas alturas a serpente não tem defesa. Sabe o que ela faz? Ela joga a serpente de lá, e a serpente então desce sem nenhuma opção de se defender, e quando ela cai no chão, ela já cai quase morta. A águia volta e pega ela novamente para devorar. Deixa eu falar algo para você, muitos irmãos estão travando as suas batalhas ao nível terreno, por isso que ele perde. Porque ele vai tentar resolver o casamento dele, e ele tenta resolver com uma comunicação, ele tenta resolver com uma maneira de administrar o seu dinheiro, e a coisa fica pior. Por que fica pior? Porque a nível terreno. Pegue o seu casamento e leva ele para as regiões celestiais, e começa a pleitear a sua guerra no mundo espiritual, e quando você descer, a batalha está ganha aqui na terra. Está me entendendo ou não? É muito importante que nós tenhamos a visão correta do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Agora, a Bíblia é muito clara. Nós temos que permanecer firmes. Firmes no lugar que o Senhor nos plantou. Qual é o lugar que o Senhor nos plantou? O lugar da vitória. Você já nasceu vencedor. Diga para o seu vizinho, você já nasceu vencedor. Eu disse que nós não fazemos guerra. É inevitável que nós estamos inseridos em uma guerra, porque o diabo se levanta contra nós. Mas a Bíblia diz que nós temos que permanecer firmes. Firmes. A Bíblia diz que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Um dia o irmão perguntou para mim, pastor, me explica esse negócio. Como que eu estou assentado nas regiões celestiais, se eu estou assentado aqui no culto, na cadeira que a igreja comprou? Como que é isso? Eu estou aqui ou estou lá? Eu respondi de uma maneira simples. Teve um ano que a rainha da Inglaterra veio ao Brasil. Não sei se você lembra disso. Rainha Elizabeth veio ao Brasil. Eu te pergunto, quem está no trono na Inglaterra? Quem está no trono da Inglaterra? A rainha. Diga, a rainha. Quem está no trono da Inglaterra? Mas a rainha vem ao Brasil. Eu te pergunto, ela estando no Brasil, quem está no trono da Inglaterra? A rainha. Da mesma forma que a rainha estando no Brasil está no trono da Inglaterra, nós estamos aqui, mas nós estamos assentados nas regiões celestiais. Está me entendendo ou não? A Bíblia diz que nós estamos lá. Então a nossa guerra não é uma guerra natural, é uma guerra espiritual. Nós vimos dois princípios importantes, está no verso 14. Projeta para mim lá, verso 14. Estais por firmes. Como? Primeiro, cingindo com a verdade. Você põe o cinto da verdade. Nada pode contra a verdade a não ser a verdade. A verdade aqui, a verdade não é a verdade que você fala, eu só falo a verdade. Não, é a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Mas eu coloco só o cinto, eu coloco também a couraça da justiça.
Eu vivo baseado na verdade que está escrita a meu respeito, mas eu também sou justificado pela fé. Eu disse que a couraça guarda o nosso coração. Paulo diz que nós temos que ser iluminados os olhos do nosso coração para conhecer plenamente quem o Senhor é. O que o diabo faz? O diabo não guerreia conosco ao nível do chão, ele guerreia também a nível espiritual. E ele quer gerar dúvidas no nosso coração com relação a Deus. Preste atenção, todas as vezes que algo ruim acontece com você, logo vem na sua mente: por que Deus permitiu? Quantas vezes em velórios as pessoas dizem a mesma coisa: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu tal situação? Como se a culpa fosse de Deus. Tudo, o mundo culpa a Deus, mas nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te dizer, existe um Deus sentado no trono, e Ele controla todas as coisas. Nós não entendemos por que as coisas acontecem, mas em algum momento nós saberemos o motivo que aquilo cooperou para o meu bem, para o seu bem. Nós colocamos o cinto e colocamos o peitoral, mas no verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O terceiro item da armadura, você coloca o cinto, coloca a couraça, agora você vai calçar os pés com o evangelho da paz. Deixa eu falar algo para você. Acontecia, isso era uma estratégia de guerra. Soldados muitas vezes andavam descalços. E era uma estratégia nas guerras do soldado jogar instrumentos, objetos, pontiagudos nos lugares. E quando o exército vinha, que pisava naqueles, eles ficavam sem mobilidade, sem poder caminhar. E se caminhasse, era muito lentamente. E aquilo atrapalhava a guerra. O que eles faziam então? Calçavam, eles tinham calçado como se fosse uma bota de couro, muito rudimentar, mas eles calçavam então aquilo para conseguir pisar naqueles objetos e poder então guerrear. A Bíblia está dizendo que na nossa armadura existe um calçado para você calçar, para vencer as ciladas e estratégias do diabo que vem contra você. Fala para o seu vizinho, você vai sair daqui hoje com um calçado perfeito para a sua vida. Todos nós temos que ter armadura. Você tem que colocar o cinto, você tem que colocar a couraça, mas você tem que colocar também o sapato. A vida cristã, em que a Bíblia compara a vida cristã? A vida cristã é comparada a uma corrida. Hebreus capítulo 12, verso 1. Projeta para mim. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1. Aleluia. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, preste atenção agora, corramos com perseverança a carreira que nos está. A vida cristã é comparada a uma carreira, a uma corrida. Preste atenção, não é uma caminhada como eu faço no César Mar, é uma corrida. Não é uma caminhada lentamente conversando com seu amigo, é uma corrida. A vida cristã é comparada a uma corrida. Agora, quem corre? Quem está descalço ou quem está calçado? Quem consegue correr? Quem está com Axis no pé ou quem está com Olympus? Você não entendeu nada agora, né? Se entendesse de corrida igual eu entendo. Quem consegue correr mais? Quem está com Nimbus 20 da Axis ou quem está com a Conga?
quichute. Você nem sabe o que é isso. Quem conhece quichute? Ixi, você era pobre mesmo. Só pobre usava quichute. Eu devo ter usado uns 30 quichute na minha vida. Amarrava ainda na canela. Quem é que corre mais? Quem está calçado ou quem está descalço? É lógico, quem está calçado e bem calçado. Entende? A vida cristã, quem deslancha mais, quem cresce mais, quem tem mais relacionamento com Deus, quem avança mais, é quem está calçado com o evangelho da paz. Quem está desprotegido, ele fica, ai! Pastor vive calçado, irmãos. Pastor é sapato, máximo sapatênis, mas está calçado o tempo inteiro. O dia que tira esse bendito desse sapato e vai andar 2 metros no chão, uma pedrinha, daquelas bem pequenininhas, é um inimigo invencível. Você está andando, quando você pisa, você se dobra diante de uma pedrinha. Por quê? Porque você não está calçado. Quem corre mais, quem vence, é quem está calçado com o evangelho da paz. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz que encerrou bem a vida cristã e completou a sua carreira. Combati o bom combate, completei a corrida, a carreira, e guardei a fé. A vida cristã, ela é comparada a uma carreira. Agora eu quero te perguntar algo. Você está correndo, está andando ou está parado? Você está correndo a vida cristã? Você está andando distraído ou você sentou à beira do caminho? Para você correr, você tem que colocar o cinto. Você tem que colocar a couraça, mas tem que também você calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Repita comigo, evangelho da paz. Você pode dizer mais alto? 1, 2 e... A Bíblia intitula o evangelho como evangelho da paz. O que incomoda o corredor? Estar descalço com pedras no caminho. O que é que incomoda o cristão na carreira da vida cristã? Eu vou te dizer, condenação. Condenação. O diabo quer lhe condenar. O evangelho da paz é aquele que te dá o calçado para você viver não incomodado. Muitos crentes estão vivendo incomodado por causa das pedras no meio do caminho, daquilo que tem ferido a sua vida, e impedido ele de avançar, impedido ele de continuar. Por quê? Porque é acusação o tempo todo. Você não presta, você não dá conta, você é um crente de... Conhece a palavra meia tigela? Eu conheço pedreiro e pedreiro meia colher. Tem crente e tem crente de meia tigela, e o diabo fala para você o tempo inteiro, você é um crente de meia tigela, você não é crente nada. Toda vez que você faz um negocinho errado, o diabo olha para você e joga uma pedra no caminho para você pisar, e quando você pisa, ele fala para você, você não é crente nada. Você quer chamar você de crente? E o que você fez essa semana? Que vergonha. É isso que o diabo faz. O diabo, ele importuna você, ele te acusa. Um dos nomes do diabo é acusador. E como que ele faz para jogar esses objetos no caminho? Acusando, trazendo condenação sobre você. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Repita comigo, paz com Deus. Mais uma vez, paz com Deus. Por meio de quem? Senhor Jesus. Nós somos justificados pela fé, e por isso nós temos o quê? Paz com Deus. Todas as vezes que você vê os objetos e as acusações do diabo, você tem que calçar os pés com o evangelho da paz, porque nós somos justificados pela fé e temos o quê? Paz com Deus.
Deixa eu falar algo para você. Antes de você converter, você é chamado na Bíblia de inimigo de Deus. Mas o dia que você aceitou o sacrifício da cruz, você então se tornou amigo de Deus. E agora você com Deus, você está em paz. Teve um tempo atrás que nós ministramos sobre alguns tópicos, né, das 7 igrejas, falando sobre a recompensa dos vencedores. 2 ou 3 desses tópicos nós falamos sobre escatologia, e nós falamos sobre a volta de Jesus. Preste atenção, nós somos justificados pela fé, e nós temos paz com Deus. Éramos inimigos e tornamos agora amigos de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que na grande tribulação vai ser o grande e terrível dia do Senhor, onde Deus derramará da sua ira sobre aqueles que não são amigos de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: por que nós não vamos passar pela grande tribulação? Porque nós fomos feitos amigos de Deus. Amigos de Deus. Fala para o seu vizinho, você é amigo de Deus. Amigo de Deus. Agora, aqueles que são inimigos, pensa quão é terrível a posição do homem sem Deus. Além de ter o diabo como inimigo, ainda tem inimizade contra Deus. Porque o homem sem Deus, segundo a Bíblia, é inimigo de Deus. Deus escolheu salvar o mundo como? Não existe outro método a não ser o Evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, Paulo diz que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregação de quê? Do Evangelho. Evangelho da paz. Preste atenção. Se o diabo quer te acusar, quer te condenar, e o símbolo aqui, esses objetos na beira do caminho, ou no caminho, para que você pise e se sinta desconfortável na carreira da vida cristã, o Evangelho é o Evangelho que traz paz. Quando você calça, você pode caminhar em paz. Por quê? Porque o Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas novas, boas notícias. Preste atenção no que eu vou te dizer. No Novo Testamento, nenhum profeta é profeta de coisas ruins. Todos os profetas falam boas notícias. No Velho Testamento eles diziam: arruma tua casa e você vai morrer. O fogo vai cair na sua cabeça. No Velho Testamento é assim, mas no Novo Testamento não. São boas notícias. Fala para o seu vizinho, Deus tem para você boas notícias. O Evangelho é o Evangelho das boas novas. O Evangelho da aceitação e não da condenação. Eu vou te falar o que é o Evangelho. Olha para cá. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de vinho novo. Deus é Deus de novo coração. Deus é Deus de um novo espírito. Deus é Deus de um novo mandamento. Deus é Deus de novos céus e nova terra. Ele tem para nós um novo caminho, um novo cântico, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova aliança, uma nova história. E chega ao ponto dele dizer: eu vou fazer nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 5. Este é o Evangelho de boas novas. E aquele que está sentado no trono: eis que faço nova todas as coisas. Oh, meu irmão, preste atenção. Tem muita gente pregando que Deus vai castigar você.
Tem muita gente pregando que Deus vai acabar com a sua vida. Ai daquele que estiver na mão do Deus vivo. Eu quero dizer para você, bendito aquele que está nas mãos do Senhor. Porque Deus é um Deus de boas novas, de boas notícias, de boas coisas. Quantos de nós estamos misturando a graça com a lei? Quantos de nós estamos misturando o Evangelho de Jesus com o Velho Testamento? Quantos de nós, ao invés de andar na graça, estamos firmados na lei e vivemos o tempo todo debaixo de acusação? De acusação. O tempo muda em Cristo. O Velho Testamento é de uma forma, o Novo Testamento é de outra. Deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus não muda, mas a dispensação mudou. Até Jesus é uma dispensação. Depois de Cristo é outra dispensação. Haverá um tempo que a dispensação vai mudar de novo, da graça para o reino. Depois vai mudar do reino para a vida eterna. São dispensações diferentes. O que é uma dispensação? É uma maneira de Deus lidar conosco. Quando Adão foi colocado no jardim do Éden, Adão e Eva, Deus lidava com eles numa dispensação da inocência. Quando eles caíram no pecado, Deus lidou com eles agora na dispensação da consciência, diferente da inocência. Cada dispensação Deus trabalha e faz de uma forma. Até Cristo foi de uma forma, depois de Cristo, de outra forma. Quando Jesus ressuscitou, ele andou com os discípulos durante 3 anos e meio. Ele viveu 33 anos. Os 3 últimos anos da sua vida foi o seu ministério. Ele andou com os discípulos e com os 12 apóstolos. Quando ele morreu e ressuscitou, a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, o que ele falou é importante para nós. Lucas capítulo 24, verso 36. Quais são as primeiras palavras de Jesus após a sua ressurreição, quando ele encontra com os discípulos? Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse, a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, após a ressurreição, ele disse, miseráveis, agora eu vou condenar vocês. Por que você me negou, Pedro? Na hora da minha morte? No Novo Testamento, é o evangelho da paz, não é o evangelho da condenação, é o evangelho da paz. Ele apareceu no meio dos discípulos e disse o quê? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu te pergunto, tem paz na sua casa? Mais do que isso, tem paz no seu coração? Tem paz. Eu sei que nem todos aqui estão viajando, nem todos. Alguns estão em casa, receberam parentes, aquela luta, não tem? Quando a sua casa enche de gente de fora. Quem já teve essa oportunidade aí, abençoada? Você tem 4 camas na casa, chega 10. Você tem que fazer aquele malabarismo para receber aquele tanto de gente. É maravilhoso aquilo. Preste atenção, eu estou te dando um exemplo. O irmão está lá, e a bênção vai alcançar ele lá na casa dele. Diga glória a Deus. Mas é perigoso, alguém está lá na casa dele, recebendo os parentes, e agora está na hora do culto, ele pensa, meu Deus, eu tinha que estar no culto. Ele já perdeu a paz da comunhão dos parentes. Aí ele fala, meu Deus, e domingo passado eu não consegui ir por causa daquele motivo, e agora os parentes chegaram, agora eu estou em casa, e ele começa a ficar condenado agora. E ele fala, meu Deus, não sou crente, será que eu estou desviado? Ele já perdeu a paz. Mas nós estamos aqui não condenando eles, nós estamos liberando uma bênção especial para visitar a casa deles, lá onde eles estão. Eles vão ser abençoados, os parentes vão ser abençoados, e que eles tenham liberdade de pregar lá também e abençoar os parentes. Diga glória a Deus. Tem gente pescando agora.
Tem gente que não veio porque assistiu o jogo e falou: vou comemorar, viva os franceses. Eu queria tanto que a Croácia ganhasse. Viva os franceses! E foi comemorar. Glória a Deus, Deus os abençoe. Gosta tanto de futebol que ficou em casa, curtindo os franceses. Não fique condenado por nada. Você não precisa se sentir condenado por coisa alguma. Quando Jesus encontrou aquele pessoal que estava ali com a mulher que foi pega no ato do adultério. No ato, irmãos. Não é um negócio assim que foi mês passado, não. Ela levantou da cama, estava deitado com outro homem, e pegaram ela no ato. Ela não conseguiu nem vestir a roupa, colocaram um manto nela, levaram ela para a praça, para a praia, entende? Falaram agora, estavam juntando as pedras, porque a lei dizia que quem cometeu adultério tinha que ser apedrejado até a morte. Ou seja, eles iam jogar pedra na cabeça daquela mulher até ela dar o último suspiro. Jesus chega e encontra aquela mulher, libera uma palavra, aquele pessoal sai e ele pergunta para ela: onde estão os teus, o quê? Acusadores. Ela olha, todos foram embora. O que Jesus falou para ela? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus está dizendo para você hoje: nem eu tampouco te condeno. Talvez você vai encontrar muitos acusadores no seu trabalho, dizendo: mas você não é crente? Talvez você vai encontrar muita gente na sua casa, e olha, pode ser até o seu cônjuge, e vai dizer: uai, tu não é crente? Aí você libera a palavra: nem Jesus me condenou, quanto mais você. Cuidado com o tom que você fala, essas coisas pode ser um problema para você. Deus pode te perdoar, mas o seu cônjuge pode não perdoá-lo. Palavra que Jesus libera é: paz seja convosco. A sua vida tem que ser a vida do Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho da paz, que traz a paz do Evangelho para o seu coração. Quem quer ser cheio de paz aí, diga glória a Deus. A paz é do Evangelho da aceitação e não da condenação. Não da condenação, da aceitação. Quando Maria Madalena estava no sepulcro, estava lá, preste muita atenção nisso. Quantos apóstolos Jesus tinha? Quantos? 12. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Quantos apóstolos Jesus tinha? Vou te fazer algumas perguntas para você entender. Qual dos apóstolos você acha que a Bíblia destaca com maior quantidade de falhas? Qual o nome? Pedro. Pedro foi aquele que pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá e colou. Não precisou nem de cirurgia. Pedro foi aquele que, quando foi tentar ajudar Jesus, Jesus falou o que para ele? Arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Pedro foi aquele que, a hora que prenderam Jesus, ele, cheio de coragem, fez o quê? Negou. Negou quantas vezes? 3 vezes, até o galo cantar. Pedro encerra o seu relacionamento com Jesus negando, dizendo: eu não sou. Só que é o seguinte: 3 anos e meio convivendo com Jesus, pegou o sotaque, pegou o jeito, pegou a maneira de ser, a ponto de uma serva, um empregado, olhar e dizer: mas esse aí não é o que andava com ele? Ele falou: não, de jeito nenhum. 3 vezes ele negou. Ele encerrou na morte de Jesus, negando Jesus. Mas deixa eu falar algo para você. Quando Maria Madalena vai no túmulo, e ele escorre, e eu acho isso formidável demais, se você prestar atenção no texto,
Pega o texto lá para nós, Marcos 16, verso 1. O texto é formidável, acompanhe comigo. Passado o sábado, depois do sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Qual que é o primeiro dia da semana? Por isso que domingo é dia de crente, está no culto, diga aleluia. Ao despontar o sol, bem cedinho, foram ao túmulo. Diziam uma a outra: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Irmãos, elas compraram o aroma, foram no túmulo sem saber quem iria remover a pedra. A pedra era pesada, um homem não conseguia fazer isso sozinho. Então elas foram pela fé, crendo que ia chegar lá e ia fazer algo. Elas não tinham condições nenhuma de remover a pedra. Verso de número 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando do túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Isso aqui é um anjo. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Verso 7, preste muita atenção agora. Mas ide, dizei a seus discípulos. Ela está referindo aqui aos apóstolos. Você vai, o anjo está dizendo para Maria: você vai voltar e conta para os discípulos. Mas terminou o texto? O que ele está dizendo? Vai contar aos discípulos e a quem? E a Pedro. Por que ela destacou Pedro? Porque o evangelho da paz é o evangelho de aceitação e não de condenação. Deus estava falando através do anjo: você vai avisar todos os meus discípulos, mas especialmente aquele que encerrou negando que eu aceito do jeito que ele é. Diga para todos, mas especialmente para Pedro. Traz paz ao coração de Pedro, porque ele está atemorizado, acusado, condenado. E eu quero dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora você pode ter paz no seu coração. Paz no seu coração. Eu não sei se você é um Pedro. Tem uns crentes mais errados que outros. Tem uns crentes mais custosos que outros. Tem ou não tem? Tem umas ovelhas mais difíceis que outras. Mas eu não sei o que você tem aprontado. Eu quero dizer algo para você. Deus manda avisar toda a igreja, mas especialmente a você, que Ele ressuscitou e Ele te ama. E tem um propósito para cumprir na sua vida. Então, viva a vida cristã em paz. Paz. Acorda segunda cedo, sem acusação, respira fundo, vai trabalhar em paz. Nos domingos, primeiro dia da semana, venha para o culto, mas não venha se sentindo condenado, venha em paz. Eu vou dizer para você o que eu disse domingo passado: com certeza nós temos pecado, e vamos continuar pecando, porque somos humanos, mas todas as vezes que você pecar, eu quero dizer que você pode viver em paz, porque o sangue de Cristo já perdoou todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muitos dizem que nós temos que cumprir toda a lei. Preste atenção nisso. Mais 4 horas e eu encerro. Muitos dizem que nós temos que cumprir toda a lei. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Muitos dizem que nós temos que cumprir a lei. Eu vou pegar um exemplo. Eu poderia falar de todos os itens da lei para você. Vamos pegar o sábado. Muitos dizem que você tem que guardar o sábado para ser salvo. Pregam por aí que você tem que guardar o sábado.
Por que que os mesmos que pregam que tem que guardar o sábado, não circuncidam também? Não cortam um pedaço do órgão? Hã? Não passa a faca? Entende o que eu estou dizendo? Se tem que cumprir toda a lei, então não vamos cumprir só o sábado, vamos circuncidar também. Entende? Mas não circuncidam, mas querem guardar o sábado. Agora preste atenção, guardar o sábado não é um negócio tão simples assim. Muitos, ou a maioria, não conseguem guardar o sábado, e aí se tornam hipócritas. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Vamos pensar aqui, vamos guardar o sábado a partir de hoje. Então vamos definir. Então não pode trabalhar no sábado, diga amém. Bom, então tem que definir o que é trabalho. Trabalhar é para uma empresa e vender? Então não pode. Então no sábado nós não trabalhamos. Fazer comida é trabalho? Então nós não vamos comer. Estou definindo com você. Bom, mas aí varrer a casa é trabalho? Também é, então não podemos varrer a casa. Mas então se cair alguma coisa e sujar a casa, não pode varrer. Bom, comer é trabalho? Não é, mas você não está levantando o braço? Eita, e agora? Come ou não come? Eu estou só mostrando para você. Eu tive em Israel 2 vezes. Olha aqui para mim. E eu fui numa das primeiras viagens do pastor Aloísio. Hoje melhorou muito. Mas nas primeiras que eu fui, então a equipe não tinha tanta experiência. Hoje, quando se vai em Israel, no sábado, não se fica em Israel. Fica na Jordânia ou em outro país próximo. Por quê? Porque é um problema estar em Israel no sábado. Eu tive, e nessa viagem, nós ficamos em Israel no sábado. Então, eu tive uma experiência, para mim foi ótimo. Eu acordei, saí do quarto, fui entrar no elevador, e o elevador estava programado para abrir em todos os andares. Por quê? Porque não se pode apertar o botão do elevador, porque se apertar o botão é trabalho. Falei, epa, entrei no elevador, apertei o que eu queria, mas ele ficou parando em todo. Falei, alguém entrou aqui e apertou tudo. Não tem esses... Eu já fiz isso também. Eu saí no 15º andar, falei, vou apertar todos. Apertei todos. O elevador desceu. Eu era mais novo. Hoje eu não faço isso mais não. Eu falei, alguém apertou esse negócio aqui, eu estou pagando o que eu fiz. Parou em todos. Eu cheguei conversando, eles falaram, não, esse elevador ele é programado para ninguém apertar o botão para não ter trabalho. Tá bom, chegou no café da manhã. Eu falei, nossa, eu a fome, vamos tomar um bom café. Anda o dia todo, café frio. Porque não pode fazer café no sábado. Fazer café é trabalho. Eu falei, nossa, não vamos comer um ovo mexido. Ovo mexido de ontem. Porque não pode fazer ovo na hora. Eu falei, meu Pai Celestial. Não podia almoçar lá, nós fomos almoçar nos árabes, comendo aquele sanduíche que eles colocam lá e vai raspando aquele negócio, fica girando, os mosquitos vão chegando, as moscas, aquele que todo mundo gosta, põe dentro do pão. Fomos almoçar lá. E eu fiquei pensando, como definir então o que guarda, o que não guarda? Então vamos guardar o sábado, mas guardar o quê? Então pode dirigir? Não pode? Dirigir é trabalho ou não? Come ou não come? Vai no culto ou não vai? O que pode fazer no sábado? Sabe o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Eu estou falando de um item da lei. Aí como tem muita coisa para fazer e ninguém consegue fazer, mas tem que mostrar que faz, se torna um monte de hipócritas, que não praticam como deveria, mas tem que mostrar que guarda o sábado, e aí se torna um hipócrita. Ele fala que guarda tudo. Deixa eu falar algo para você, o correto segundo eles, é não pentear o cabelo quando acorda.
E aí complica a vida de todo mundo. Mas agora eu tenho que mostrar algo religioso, porque eu guardo o sábado, mas eu não consigo sair de casa sem pentear o cabelo. E aí então a mulher disfarçadamente penteia o cabelo, e aí chega e mostra que não penteou. O outro limpou a casa, mas tem que mostrar que não limpou, porque ele está guardando o sábado. E aí se torna um hipócrita. Pior do que ser hipócrita é a condenação, que ele está mostrando algo que não é, e ele fica acusado o tempo inteiro. Sabe o que o mentiroso mais teme? É a verdade. E eu estou te dizendo que o nosso evangelho não é um evangelho de mentira, ou de exterior, mas é de mostrar aquilo que somos. É de viver em paz, sabendo que nós somos gente, pecadores, falhamos e erramos, não somos perfeitos, a nossa perfeição é Cristo Jesus. Deus está satisfeito com Cristo, e eu estou em Cristo, então Deus está satisfeito comigo. Independe das coisas que eu faço, Deus está alegre comigo. Fala para o seu vizinho: Deus está alegre com você. Não fique abatido por coisa alguma, porque Deus está alegre com você. É lá em Marcos capítulo 2, verso 3. Ele explica a questão do sábado. Como eu disse, eu estou citando um item da lei. Um item da lei. Marcos 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Era comum, quem estava viajando passava na lavoura, pegava espigas e comiam, porque estava de viagem. Mas aí esses discípulos advertiram-no, os fariseus. Os fariseus estavam próximos, então viram Jesus comer espigas. Vê, porque fazes o que não é lícito fazer aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus, Ele é o nosso descanso. Então seu sábado pode ser terça-feira, seu sábado pode ser domingo, e eu vou falar mais: seu sábado pode não ser dia nenhum, e ser todos os dias, porque sábado, o nosso descanso é Jesus. Quem está descansado, trabalha no descanso, come espigas do sábado no descanso, cura alguém no sábado no descanso, liberta uma ovelha, um boi. Estou contando para você histórias bíblicas, que atolou no sábado no descanso. Jesus está dizendo: o problema não é o dia, o problema está dentro de você. Se o descanso mora dentro de você, meu irmão, todos os dias é dia de descanso. Todos os dias é dia de descansar no Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 1. Esse texto, irmãos, é muito importante. Se você tiver uma caneta, grifa. Temamos, portanto, que sendo deixado a promessa de entrar o quê? No descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós têm o quê? Falhado. Muitos falham em entrar no descanso, porque também a nós foram anunciadas o quê? As boas novas. O que é boas novas? O evangelho da paz. Porque também a nós foram anunciados
as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eu quero te perguntar, a palavra vai ser aproveitada para você ou não? Porque muitos ouviram essa palavra, e essa palavra não lhes aproveitou, eles não entenderam que podem viver no descanso. Agora, eles não entenderam por quê? Olha o verso de número 2. Porque também a nós foram anunciados o evangelho, as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no... Quantos creem aqui? Diga glória a Deus. Então entre no descanso. Embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, desobediência de não crerem, aqueles aos quais anteriormente foram anunciados o que? O evangelho. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos. Fala para o seu vizinho, esforce. Qual que é o seu esforço? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual que é a nossa desobediência? Não crer na obra das boas novas, não crer na obra da cruz. A nossa desobediência é falta de fé. Quando eu creio na obra da cruz, eu posso descansar. A Bíblia diz que todas as obras de Deus estão prontas desde a fundação do mundo. Olha aqui para mim, quantos aqui querem casar? Seu casamento já está preparado desde a fundação do mundo. Quantos aqui querem prosperar? Sua prosperidade já está preparada desde a fundação do mundo. Aí alguém fala, pastor, por que eu não estou prosperando então? Você não está prosperando porque você não está esforçando. Para quê? Para descansar. O nosso esforço é para descansar. Pastor, por que é esforço descansar? Porque na sua cabeça o tempo inteiro está o seguinte: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Onde está algo errado? O que eu tenho que fazer de certo? O que eu fiz de errado? E você fica na demanda o tempo inteiro. Tem que ter um esforço para você descansar e confiar que é Deus que vai abençoar a sua vida. Tem que esforçar. Não é fácil. Tem que ter esforço. O nosso esforço não é para suar a camisa, o nosso esforço é para descansar. Quantos líderes de célula tem aqui que não estão viajando? Você sabe quando que é que a sua célula vai explodir, crescer e multiplicar? Quando você se esforçar muito para descansar. Entendeu? Descansar. Falar, Deus vai trazer, Deus vai multiplicar essa célula. Chamar os irmãos e começar a louvar e a cantar e se alegrar e ter um ambiente de gratidão e de louvor, de adoração, e naquela alegria Deus manda mais gente para estar com você. Esses dias eu falei aqui, os irmãos ficaram me olhando assim, os jovens, solteiros. Você sabe quem casa mais rápido? Não é quem é mais bonito, não é quem é mais elegante. Quem casa mais rápido, quem é mais alegre. Às vezes a menina não tem tanta atribuição assim, mas ela é tão alegre que o rapaz fala, nossa, eu quero viver com essa menina alegre. E a outra linda,
Moca. Entendeu? Meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz? Não sei, meus cabelos ondulados um do outro. Entende? Ela não casa. Gente ranzinza não casa. Gente acusado não casa. Ele vem para a igreja e fala, meu Deus do céu, preciso casar, preciso casar, preciso casar. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e ele não casa. A outra chega e fala, quer casar, não, se casar, casou. Aí já casa no outro dia. Alegre. Só está vivendo o evangelho da paz. Tem gente que perde a paz. Tem gente que é tanto emprego, que não arruma um emprego. O outro fala, você quer saber do negócio? Eu vou dormir. Aí a Bíblia fala, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí alguém liga e fala, ei, você não quer trabalhar não? Quero. Mas só que eu não posso ir hoje, que eu marquei um passeio. Mas amanhã eu começo. Eu falo, é seu o emprego. Aí o outro fala, eu não acredito nisso. Eu tenho sido tão fiel. Ó, a justificativa própria, né? Eu não sei o que acontece, eu sirvo a Deus. É igual os fariseus, dou o dízimo até da hortelã, jejuo 2 vezes por semana, e nada acontece, entende? Pois é, você está confiado em você, descansa em paz, serve a Deus com alegria, e o marido vai vir, a esposa vai vir, os filhos virão, sabe, a célula vai crescer, sua casa vai ter netos, uma casa abençoada, entende? Despreocupa, o que eu vou morar, meu Deus, até hoje eu não tenho uma casa própria, descansa, e Deus vai te dar. Irmãos, vou abrir um testemunho para você. Eu e minha esposa, nós mudamos para cá em 2000. Nós ficamos anos pagando aluguel. Anos. Se nós tivéssemos financiado uma casa e tivesse pagado o que a gente pagava de aluguel numa casa, teria sido ótimo. Acho que foi 8, 10 anos pagando aluguel. Mas eu não tinha dinheiro para dar entrada na casa. E eu lembro, não sei, os mais antigos aqui vão lembrar, e eu tinha um lote, e os irmãos me deram um presente no dia de aniversário, foram lá e muraram o lote para mim, e aí tinha um lote, eu não lembro mais alguma coisa, outra coisa que eu tinha, e eu sei que eu vendi o carro, vendi o lote, para dar de entrada na casa, só que não dava o dinheiro da entrada, a Caixa financiou um volume, e o volume da entrada estava fora das minhas condições, eu só tinha um valor. E eu lembro que nós fomos lá olhar a casa e minha esposa falou para mim, e aí? Eu falei, essa casa é minha. Ela falou, como? Eu falei, é minha. Eu falei, essa aqui, nós olhamos umas 3 casas, eu falei, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não quero. Casa novinha, eu falei, não quero, essa aqui eu também não quero. Chegamos lá, um sobrado velho, eu falei, é minha. Eu vi o potencial, vi um palácio. Mas não tinha o dinheiro da entrada. Irmãos, eu não conhecia o dono da casa. Ele é um professor universitário da UBRA. Não conhecia, minha esposa não conhecia, ninguém conhecia. Nós chegamos lá, ele falou, entra aqui, olha a casa, você gostou da casa? Gostei. Então eu vou vender a casa para você. Eu falei, mas não tem dinheiro. Ele falou, quanto você tem? Eu falei, eu tenho tanto. Ele falou, não, ia estar faltando tanto. É tipo assim, X, eu tinha menos da metade. Ele falou, vamos fazer o seguinte, em quantas vezes você quer pagar? Eu falei, esse assunto me interessou. Falei, olha, eu fiquei com vergonha de falar. Porque eu precisava de tantos pagamentos. Eu falei, olha, eu posso pagar o restante em 24 vezes. A entrada. Não é... Eu vou terminar de pagar minha casa com 62 anos. Na Caixa Econômica. Mas, eu falei, a entrada, eu só tenho esse valor. Eu sou pastor, irmãos. Quanto mais, com alguma coisa que eu faço, é vender um livro. Quantas vezes você me deu uma oferta? Quantas? Então, o pastor não tem de onde tirar dinheiro, não tem comissão, não tem, é salariado. E eu falei, Alessandra, o que nós vamos fazer? Eu falei, calcei a cara e falei para ele, eu pago o restante da entrada em 24 vezes.
Aí ele falou, tá bom. Você me dá 24 cheques. Eu falei, tá bom. Virei, falei, amanhã eu trago os cheques para você. Ele falou, tá bom. Falei, tá bom. Fui para casa, não tinha cheque, corri no banco, falei pro gerente, me arruma um cheque aí logo. Saí, assinei 24 cheques, joguei na mão dele e falei, vamos transferir esse negócio agora, que a casa é minha. Deixa eu falar algo para você. Depois eu voltei lá, sentei com ele e falei, olha, o que você fez para mim é algo de pai para filho. Mas aí, conversando com eles na mesa, a esposa dele falou para nós, falou, pastor, eu não sei de onde vocês saíram. Vocês chegaram na nossa casa e vocês ganharam o nosso coração. Eu amo essa casa foi construída para nós e os nossos filhos. Eu não queria vender essa casa, mas quando o irmão falou, o marido dela, eu falei, então vamos vender. Não, vamos vender para o pastor, ele falou. Ela falou, então vamos vender. Ficaram sem casa, tiveram que alugar uma casa para morar, para vender a casa para mim. Eu falei, isso aqui é graça da parte de Deus. Mas preste atenção, quando você vive em paz, Deus abre as portas para você. Quando você fica agoniado o tempo inteiro, falando, meu Deus do céu, a casa, o carro, o menino não vem, meu Deus, eu preciso, o emprego, a empresa, para com isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Fique de pé onde você está.